Olá, pessoas! Eu sou a professora Annelise e na aula de hoje a gente vai falar sobre como usar histórias em quadrinhos na aula de história. Bom, aqui no canal eu já tenho um vídeo sobre opções de livros de história em quadrinhos para você usar com os seus alunos. Mas muita gente deixou lá nos comentários que queria um vídeo a respeito da metodologia do uso das histórias em quadrinhos na sala de aula. Então esse vídeo é para você aí que tá com muitas dúvidas sobre como usar uma história em quadrinho, como fazer dessa história em quadrinho não só um apoio, uma ilustração sobre um fato histórico, sobre um período histórico, mas como de fato usar de forma mais aprofundada as HQs em sala de aula. Mas antes de começar o nosso vídeo, só vou lembrar vocês aqui que tudo que eu estiver comentando e explicando para vocês está baseado num artigo desse livrinho maravilhoso aqui que eu recebi da Editora Contexto, Como Usar as Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula. Para quem não sabe, a Editora Contexto é parceira aqui do nosso canal, então eu recebi esse livrinho no mês passado e tô retirando dele, que eu vou conversar aqui com vocês, um artigo que fala só sobre o uso dos quadrinhos na aula de história, mas esse livro fala sobre o uso das HQs em outras áreas, como geografia, como as artes, por exemplo. E esse artigo aqui é do historiador Túlio Vilela, então só para dar os créditos, vou colocar aqui na descrição também, se você quiser comprar, você pode clicar aí e ajudar o canal também. Primeiro de tudo, a ideia de que a gente pode trabalhar uma HQ em sala de aula é muito legal. Eu mesma adoro trabalhar com literatura, com arte, por exemplo, e todas elas têm um método, uma forma específica de você trabalhar. No caso das HQs, a potencialidade que ela traz pra gente, que elas podem trazer pra gente, primeiro é a ideia de que a gente pode pensar sobre um acontecimento histórico, sobre um período da história com uma visão um pouco mais lúdica, a partir de uma visão diferente de textos historiográficos, e depois que as HQs elas trazem a possibilidade da gente pensar a simultaneidade do tempo. Então, dentro de uma única narrativa, pode estar acontecendo dois eventos ao mesmo tempo, ou o personagem do quadrinho pode estar pensando e lembrando, tendo um flashback. Então, isso já é bem legal pra gente usar em sala de aula, principalmente sobre a questão do tempo, a respeito do tempo. E no caso da nossa área de história, existem algumas outras potencialidades. Por exemplo, em primeiro lugar, o professor, a professora aí no dia a dia podem pensar a história em quadrinhos como uma forma de ilustrar um acontecimento histórico. Eu dei esse exemplo aqui nos outros vídeos e lá no meu perfil do Instagram. Aliás, se você não me segue lá, aproveita e me segue também. Sobre, por exemplo, o livro do Angola Janga, que fala sobre toda a questão do Quilombo dos Palmares, da história de Zumbi. Então pode ser uma história em quadrinhos bem legal para você ilustrar um período histórico. Então é só um dos exemplos de vários outros que a gente tem. Em segundo lugar, o quadrinho ele pode servir também como uma própria fonte histórica, uma forma da gente pensar os acontecimentos daquele período em que o quadrinho foi feito, porque o quadrinho também é um registro histórico. Eu vou dar exemplos de quadrinhos aqui do Brasil também, como quadrinhos do Angeli, do período da ditadura militar. Então a gente pode pensar como eram produzidos esses quadrinhos naquele momento de censura, quais críticas eram feitas à ditadura. Então é uma forma de fonte histórica bem bacana. E em terceiro lugar, os quadrinhos podem ser um ponto de partida para a gente pensar conceitos bastante importantes da história. Eu sempre gosto de usar o exemplo das tirinhas do Agar quando eu vou falar sobre o conceito de bárbaro nas aulas de Idade Média. Quando a gente pensa no conceito de bárbaro versus o conceito de civilizado. São tirinhas bem bacanas que a gente pode utilizar. Ou, por exemplo, do próprio Asterix e Obelix para falar de Império Romano. Então, são exemplos bem bacanas de pensar. E aí você deve estar me perguntando, beleza, eu escolhi uma história em quadrinhos, eu vou usar ela nas minhas aulas, mas como que eu utilizo com os alunos? Bom, como qualquer outra fonte histórica, existe todo um procedimento e um método para você fazer uma leitura desse quadrinho. Em primeiro lugar, depois que você decidiu usar esse quadrinho, você precisa fazer algumas perguntas para essa fonte histórica e trazer isso para os seus alunos também. Primeiro você vai se preparar, você vai ter isso muito bem organizado, depois você vai trazer isso para os alunos no dia a dia. Então, por exemplo, a primeira pergunta que você pode fazer é quem é o autor ou a autora desse quadrinho? E aí pensar em que contexto histórico esse autor está inserido, quais são as referências que esse autor tem, quais foram as influências artísticas, sociais
questões históricas desse autor. É sempre legal porque daí conscientiza o nosso aluno e faz com que ele entenda que os autores não estão separados do tempo histórico que eles vivem, muito menos das questões artísticas que estavam acontecendo no mesmo contexto. Então essa é uma primeira pergunta importante. Depois a gente perguntar quando e onde essas HQs foram produzidas. Também está relacionada a tudo isso que eu falei agora, porque o quando é bastante importante para pensar o tipo de visão que se tinha. Então eu já falei aqui no canal, por exemplo, sobre os quadrinhos do Tintin, e aí pensar que eles foram produzidos na década de 30, no auge não, mas assim, num contexto de imperialismo da Bélgica, pensar que quando foram produzidos, toda essa questão da suposta superioridade europeia era algo muito forte, e isso influenciou no quadrinho também. Depois pensar a quem se destina esse quadrinho e qual é o seu objetivo, qual é o seu foco de público. A gente sabe que a maioria das HQs tem toda uma questão relacionada à produção para o comércio, à produção para o lucro. É bem aquela ideia de indústria cultural mesmo, né? Mas quando a gente entende que o público-alvo da HQ, por exemplo, nas HQs da Marvel, principalmente alguns anos atrás, né? Tem a questão do público masculino, a questão de ser um público mais ligado aos super-heróis homens, e aí quando vinha uma super-heroína, ela é bem estereotipada, e ainda bem que isso tá mudando na Marvel agora, né, de alguma forma, mas quando a gente entende para quem que foi destinado, qual que é o público, qual que é o foco desse quadrinho, vai fazer muito mais sentido também para o aluno entender sobre o que ele tá tratando ali. Bom, feito isso, a gente tem uma boa contextualização já, e dá muita discussão para muita aula também, mas outro ponto importante das histórias em quadrinhos é pensar a questão do anacronismo dentro das obras. Obviamente que nem toda HQ ela vai ter um compromisso com a história, um compromisso no sentido de pensar a fidelidade histórica. E aí o professor, a professora pode e deve aproveitar isso, gente, para pensar essas questões. Então, por que nesse quadrinho o autor escolhe determinada forma de abordagem sobre alguma etnia específica? Ou por que nesse quadrinho as roupas não estão fazendo muito sentido com o período histórico? Foi de propósito? Não foi? Faltou uma pesquisa histórica? Então aí, a partir disso, a gente usar o anacronismo ao nosso favor. Então vamos fazer uma pesquisa sobre isso? Será que tá correto? Era assim mesmo que as pessoas se vestiam? Então eu falei do exemplo do Agar, e eu sempre gosto de falar para os meus alunos, né, como os vikings se vestiam. Então no quadrinho do Agar ele tem aquele estereótipo dos chifres, e aí eu mostro representações dos povos vikings naquele mesmo contexto de uma forma completamente diferente. Então isso já dá também uma discussão bem bacana para o nosso aluno. E por fim, depois de tudo isso feito, é legal também a gente pensar como os nossos alunos podem criar a sua própria HQ. Essa é uma sugestão que o artigo aqui do livro dá, eu achei bem legal, e eu não tinha pensado nisso, para falar a verdade. Como eu dou aula também para o ensino médio, eu não tinha pensado que eu poderia trazer essa proposta para o médio. A gente sempre olha para eles como adolescentes, que não vão gostar muito disso, mas, gente, os nossos adolescentes adoram tudo que está relacionado à indústria do entretenimento. Então, a gente pode usar isso ao nosso favor. Por exemplo, pedir para que os alunos façam uma HQ sobre um período histórico do Brasil colônia, de repente. E aí é uma bela oportunidade de trabalhar de forma interdisciplinar com outros professores da escola, os professores de língua portuguesa, os professores de artes, por exemplo. Trabalhar aquilo que eu comentei agora do anacronismo. Então, os alunos precisam fazer pesquisas sobre o estilo da roupa, o modo das pessoas falarem, de se comportarem, a política da época. Tudo isso pode aparecer no quadrinho também. Um aluno não precisa ser um desenhista de primeira, mas essa questão da pesquisa para trazer a ilustração já gera um trabalho muito bacana e muito rico para o aluno pensar os fatos, os processos históricos. E aí, para finalizar, o aluno pode fazer uma pesquisa também com imagens em museus
fotos em arquivos, imagens do período que ele tá fazendo a HQ, né, que ele tá elaborando a HQ. Isso vai trazer uma riqueza também para a pesquisa e com certeza os alunos vão se divertir no sentido de ter um prazer maior de fazer um trabalho sobre a história na sala de aula. Bom, pessoas, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário, curte o vídeo, compartilha com aquele seu colega jovem professor. Se você tem alguma outra sugestão ou se você já trabalhou com história em quadrinhos na sala de aula, deixa aqui no comentário também e até o próximo vídeo.